Olá pessoal, então nossa aula de hoje é sobre potências de 10. Por que utilizamos as potências de 10? Tá, então veja bem, a física é uma ciência que você sabe que faz muitas medidas, né, como a gente já viu na aula anterior. Então o que acontece? Nessas medidas, a hora a gente vai estar manipulando números muito altos, números muito baixos. Então, às vezes, isso fica um pouco difícil de você comparar esses números, de interpretar esses números. E muitas vezes de fazer as contas com esses números, né? A manipulação matemática. Então, nós usamos as potências de 10 para a gente compactar esses números e facilitar tanto a comparação entre eles, quanto a manipulação matemática, ou seja, a realização de cálculos. Tá? Então vamos ver alguns exemplos de números que a gente considera número grande, número alto, número relativamente alto. Por exemplo, 1000 é um número relativamente alto, né, dependendo do que esteja se tratando. 80.000 é um valor alto, 600.000, 1 bilhão. Tá? Então, isso são exemplos de valores elevados, tá? Que a gente pode estar manipulando e trabalhando aqui nas nossas aulas. Vamos ver alguns exemplos na física. Então, a gente tem aí a velocidade da luz, que são 300 milhões de metros por segundo. Então, esse é um valor extremamente alto. Tá? A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. A quantidade de elétrons cedida por um corpo em um simples processo de eletrização são 500 trilhões de elétrons. Tá? A quantidade de moléculas por mol, 602 sextilhões de moléculas por mol. Então, são números extremamente elevados. Então, comparar esses números com outros, né, e manipulá-los matematicamente se torna às vezes um pouquinho complicado, um pouco demorado. Então, colocando ele no formato de notação científica ou de potência de 10, a gente vai facilitar muito essas operações, tá? Vamos ver números que representam quantidades pequenas. 0,5, né? Associa isso, por exemplo, a 50 centavos. 0,01, ou seja, associa isso a 1 centavo. E aí você já vai diminuindo muito. 0,03, algo já muito baixo. 0,00006, que já é um valor mais baixo ainda. Vamos ver aplicações de números pequenininhos na física que a gente vai precisar tratar posteriormente. A carga elétrica de um elétron, olha só. 0, vários zeros aí, 16 coulombs. Então, ou seja, isso é um número extremamente baixo. Tá? A energia cinética média das moléculas de um gás sobre alta temperatura. Também muito baixo, 0, vários zeros aí, 207 joules. O raio do átomo de hidrogênio, 0, vários zeros, 53 metros. Então, é um comprimento muito pequenininho, tá? A velocidade dos elétrons em um fio de cobre, 0,01 metros por segundo. Então, aqui são exemplos, né, de números muito baixos, né, muito pequenininhos, representam pequenas quantidades, tá? Que seriam números complicados da gente estar comparando, tá? Imagina, por exemplo, comparar a carga elétrica, vamos supor, uma quantidade como essa daqui com essa outra aqui. Ó. Quem é a maior? Quem é a menor? Quantos por cento é maior? Quantos por cento é menor? É um número complicado, tá? Manipular essas coisas aqui, ter que dividir, multiplicar, então seriam operações bem demoradas. Então, ou seja, para facilitar tudo isso, a gente coloca então no formato de potência de 10. Então, a notação das potências de 10. Ó. Como escrevemos os números na notação de potência de 10? A potência de 10 tem esse formato, ou seja, é um número A vezes uma base 10 elevado a um expoente B. Então, esse aqui é o formato das potências de 10. Então, todos os números, tanto números grandes quanto números pequenos, a gente vai converter para esse formato. Tá? Onde esse número A é um número compreendido entre 1 e 10. Tá? Aqui ele tem que estar sempre entre 1 e 10. Existem algumas exceções que a gente utiliza maior do que 10, mas na grande maioria das vezes ele vai estar entre 1 e 10. Ele pode ser positivo ou negativo, naturalmente. Tá? O número B, nesse expoente aqui, o número B pode ser um número positivo ou negativo. Se ele for positivo, representa um número relativamente alto, né, uma quantidade grande, um corpo grande, etc. E se ele for negativo, representa um número relativamente baixo, uma pequena quantidade, um corpo muito pequeno, etc. Vejamos alguns exemplos. Tá? Então a gente tem aqui 842, um número relativamente alto.
Números como esse aqui, eles têm a vírgula depois do último algarismo, tá? Uma vírgula invisívelzinha aí, depois do último algarismo. Vamos colocar ele já num formatozinho de notação científica de potência de 10 para vocês verem, tá? Então veja bem, ele já está pronto? Não, ele não está pronto. Por quê? Esse número aqui, ó, ele está maior do que 10. Tem que ficar entre 1 e 10. A vírgula está aqui, como eu falei, depois do último algarismo. Dá uma olhada nela quando ela se deslocar. O que acontece com o expoente? Ó? Veja bem. Então digamos que ela deslogou aqui, ó, uma casa decimal, tá? Para a esquerda. Foi o que aconteceu com o expoente, ó. Ele aumentou uma casa decimal positiva. Então, mais uma vez, deslocou-se uma casa decimal. Do 4 aqui, ó, ficou entre o 8 e o 4. Tá? E aumentou aqui de novo, um expoente 1 e ficou o expoente 2. Tá? Agora, terminou? Terminou. Por quê? Esse valor aqui está entre 1 e 10. Tranquilo? Então, o número 842 em notação científica é 8,42 vezes 10 elevado a 2. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. 62.300. De novo, como eu falei, o número alto ele tem uma vírgulazinha invisível depois do último algarismo, tá? Colocando ele no formato de notação científica, então a gente tem aqui, ó, 62.300 vezes 10 elevado a 0. Olha, um número elevado a 0, 10 elevado a 0, vale 1. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui, não estou modificando o número de jeito nenhum, multiplicando por esse valor, tá? Porque se isso vale 1, então uma vez esse valor é ele mesmo, tá? Então vamos seguir. Vamos ver a transformação do número. Então a vírgula agora se deslocou uma casa decimal para a esquerda e surgiu um expoente aqui, ó, positivo, tá? Se deslocou novamente, ó, e acrescentou aqui, ó, mais um expoente positivo e ficou 2. Se deslocou mais um, ó, e aqui o expoente aumentou mais um, cresceu positivamente, ó, 3. E se deslocou mais um, né, para finalizar o número, ele tem que estar entre 1 e 10, agora sim ele está, tá? Fica 6,23 vezes 10 a quarta. Esses dois zeros agora não são mais necessários, tá? Isso aqui eu deixei eles aqui durante a transformação só para vocês verem. Eles não são mais necessários. E o número passa a ser 6,23 vezes 10 a quarta. Então, é bom a gente concluir que, ó, se o deslocamento da vírgula for para a esquerda, tá? O expoente B, ó, cresce positivamente, tá? É o que a gente pode observar. Ó. Deslocamento da vírgula para a esquerda, né? Ele está indo para lá, e o expoente está crescendo aqui, ó, positivamente. Mesma coisa aqui, tá? Deslocamento da vírgula está sendo para cá, para a esquerda, e o expoente vai crescendo, ó, positivamente. Cada um deslocamento da vírgula aumenta uma unidade positivamente. Agora vamos ver números baixinhos, tá? Números pequenos. Por exemplo, esse aqui, ó, 0,0037. Então vamos iniciar o processo, ó, onde a vírgula está e ó, como é que está o expoente aqui, tá? Começamos a deslocar a vírgula. Um deslocamento para a direita agora. E aí, ó, o expoente está crescendo negativamente, ó. Cresceu uma casa decimal negativamente. Mais um deslocamento, tá? E ele cresce negativamente, ó. Como foram dois deslocamentos aqui da vírgula, então aqui, ó, 10 a menos 2. E por fim, mais um deslocamento, e aí você tem 3,7 vezes 10 a menos 3, tá? Então aqui, ó, tá entre 1 e 10 agora? Agora tá. Então agora a gente finalizou a conversão. Então 0,037 é 3,7 vezes 10 a menos 3, tá? Vamos ver esse outro número, ó. 0,0002, ou seja, um número bem baixinho. Então, dá uma olhadinha aqui na vírgula, como é que está o expoente, e vamos começar a transformação. Então, ó, fica a vírgula aqui, ó, deslocou uma casa decimal para a direita, e aí a gente tem um expoente negativo. Finalizou ainda? Não, porque esse número aqui não está entre 1 e 10. Mais um deslocamento, o número ainda não está entre 1 e 10, tá? Então, esse deslocamento agora fez com que a potência ficasse, ó, o expoente ficasse 10 a menos 2. Mais um deslocamento, e ainda não está pronto, tá? E o expoente ficou 10 a menos 3. E por fim, a gente conseguiu, o número agora é esse, tá? 2 vezes 10 a menos 4. Esses zeros aqui não são mais necessários, e o número fica compactado dessa forma. 2 vezes 10 a menos 4. Então esse valor aqui é a mesma coisa que esse valor aqui, tá? Só que escrito agora no formato de notação científica. Então vocês podem ver ó, que tanto os números altos quanto esses números baixos ficam todos nesse mesmo formato.
Tá? Você tem um coeficiente aqui, um número A, que tem que estar compreendido entre 1 e 10, tá? Multiplicado pela base 10 elevado a um expoente B. Esse expoente B pode ser positivo ou pode ser negativo. Tranquilo? Se ele for positivo, representa quantidades altas. Se ele for negativo, representa quantidades pequenas. Tá? Como a gente está vendo aqui, ó, negativo, quantidade pequena. Tranquilo? Então a gente tem que lembrar, ó, quando o deslocamento da vírgula é para a direita, o expoente B cresce negativamente. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, comenta aí, tá? Operações com potência de 10. Então vamos ver uma multiplicação. Você tem aqui, ó, 0,0021, um número muito pequeno, vezes 30 milhões, ou seja, um número muito alto. Qual é a primeira coisa a fazer aqui? O que é que vocês acham? Quem falou aí? Quem pensou aí, tá? Colocar os números no formato de potência de 10, acertou. Então como é que fica? Como é que esse número vai ficar no formato de potência de 10? E esse outro? Se quiser, você dá uma pausa aí, você faz aí e compara com o resultado que a gente vai ver agora, tá? Então, ou seja, obviamente esse número aqui, a vírgula, né, ó, ela vai se deslocar para a direita, tá? 3 casas decimais e vai surgir o número 2,1 vezes 10 a menos 3. Nesse outro caso, a vírgula vai se deslocar para a esquerda, tá? E vai surgir esse número aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a sétima. Beleza, então os dois números já estão no formato de notação científica, né, de potência de 10. Agora a gente vai fazer a operação de multiplicação entre eles. Como é que a gente faz isso? Então, olha, a gente pega esses coeficientes e multiplica eles normalmente como a gente conhece. Eles estão juntos aqui, ó, tá? O 2,1 vezes o 3. Beleza? Aí agora a gente faz, ó, vezes a multiplicação das potências de 10. O 10 é a menos 3, está aqui, e o 10 elevado a 7 está aqui. A multiplicação desses valores você faz como você já conhece, a multiplicação normal, 2,1 vezes 3. Nas potências de 10, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os expoentes. Na multiplicação com potência de 10, a gente soma os expoentes. Como é que esse número vai ficar? Então, 2,1 vezes 3 dá 6,3, tá? Vezes 10 elevado a quarta. E de onde vem esse 4? Dessa interação, menos 3 mais 7, 4. Tá? Então, na multiplicação, somam-se os expoentes. Tá? Divisão. Então, vamos ver esse exemplo. 7,28 vezes 10 à quinta, dividido por 4 vezes 10 à oitava. O procedimento aqui também é simples, ou seja, a gente vai dividir 7,28 por 4. Tá? E nos expoentes aqui, como é que a gente faz? A gente vai fazer, ó, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Tá certo? Então, ou seja, 7,28 dividido por 4 vai dar 1,82. É uma divisão direta. E aqui vai ficar, ó, vezes 10 é menos 3. De onde vem esse menos 3? Do 5 menos 8. Então, é sempre o expoente do número de cima menos o expoente do número de baixo. Tá? Então, a gente vai subtrair o de baixo do de cima. Então, vai ficar, na divisão, subtrai-se o expoente do denominador do numerador. Então, ou seja, a gente subtrai o expoente do denominador do expoente do numerador. Potenciação. Então, você tem aqui esse valor, 5 vezes 10 a menos 3 elevado à terceira. Como é que a gente faz isso? Esse 3 vai interagir tanto com esse 5, quanto com esse 10 a menos 3. Então, aqui o próximo passo vai ser, ó, 5 elevado à terceira vezes 10 a menos 3 elevado à terceira. Então, ou seja, na potenciação, a gente tem que multiplicar os expoentes, tá? Beleza, vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos fazer a potenciação, vamos desenvolver esse cálculo. Ou seja, 5 vezes 10 à terceira vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E aqui a gente multiplica. Menos 3 vezes 3, que vai dar 9. Resolvendo isso daqui, deu 125. Então, a gente tem, ó, 125 vezes 10 a 9. Terminou? Ainda não, porque esse número aqui está maior do que 10. Então, a gente tem que converter isso no número que fica entre 1 e 10, que no caso é o 1,25. Tá? Só que fazendo 1,25, a vírgula se desloca 2 casas decimais para a esquerda. A gente sabe que para a esquerda a potência vai ficar positiva. E aí gerou essa potência aqui, que vai multiplicar com essa outra aqui.
Então vai ficar 1,25 vezes 10 a menos 7. De onde vem esse menos 7? Se isso aqui é uma multiplicação, então a gente tem que somar os expoentes. 2 mais menos 9, menos 7. Tá? Então, na potenciação, multiplicam-se os expoentes. Tá? Radiciação. Na radiciação, a gente vamos usar esse exemplo aí. 2,5 vezes 10 a quinta. Tranquilo? Qual é a raiz de 2,5? Bem, a raiz de 2,5, de cara, eu não me lembro. Eu sei que vai dar um trabalhinho para tirar isso daí. Mas se esse número fosse 25, pode 25 ela já vem automaticamente, né? A gente já sabe que é o 5. Beleza? Então vamos transformar esse número aqui. Então a gente tem aí, ó, 25 vezes 10 a menos 1, tá? Essa vírgula andou uma casa decimal para a direita, e para a direita a gente sabe que vai surgir o expoente negativo. Até aqui tudo bem. Fazendo isso, surgiu a multiplicação de potência de 10 aqui, ó. Vamos resolver essa multiplicação. Então vai ficar, o 25 já está resolvido. E aí, na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, menos 1 mais 5, 4. Como é que a gente faz para extrair o valor da raiz quadrada desse número aqui, tá? Como é que faz isso? Bem, a raiz quadrada de 25 a gente já sabe que é o 5. Mas a de 10 a quarta, como é que a gente faz isso? A gente vai dividir, tá, o valor desse expoente aqui, ó. Vai dividir esse expoente pelo número do radical, né, pelo índice do radical. Nesse caso aqui é uma raiz quadrada, então o índice é 2. Então 4 dividido por 2. E a gente obtém o número. Raiz de 25 é 5, vezes 10 a 2. De onde vem esse 2? 4 dividido por 2. Ou seja, é o número do expoente dividido pelo índice do radical. Tranquilo até aí, pessoal? Agora, soma e subtração. A soma e subtração, ela só tem uma simples regra. Qual é a regra? Se você vai somar ou subtrair dois números, eles precisam estar na mesma potência de 10 aqui, ó, na mesma ordem de grandeza, tá? Então, ou seja, nesse caso aqui eles estão, então a gente faz uma subtração direta. Então eu faço só 6,5 menos o 3,2, o que eu fiz aqui, ó. E multiplica pela potência de 10 em comum entre eles, tá? Resolvendo essa simples subtração, eu tenho aqui 3,3 vezes 10 a terceira. Tá? Então, esse é o procedimento tanto para a soma quanto para a divisão. Qual é o importante aqui? É que as potências de 10 dos números sejam iguais. Tranquilo? Então, se for igual, é só somar ou subtrair os coeficientes. Mas há casos, por exemplo, que a gente tem que somar números onde as potências são diferentes. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa modificar ou esse número, tá? Eu preciso diminuir aqui no caso, ó, uma unidade aqui na potência para ficar igual a esse, ou eu posso aumentar esse daqui, né, essa potência para ficar igual a essa. Eu escolhi arbitrariamente, nesse exemplo, vamos diminuir essa daqui, ó. Então, se eu vou diminuir isso aqui em uma unidade, eu preciso que surja, né, uma potência de 10 com uma unidade negativa. Para isso, eu tenho que modificar esse número. Então, ou seja, para surgir uma potência de 10 com uma unidade negativa, se é negativo, o deslocamento da vírgula tem que ser para onde? Tem que ser para a direita, tá? Uma única casa decimal, ó. E o 4,23 fica 42,3. Esse menos 1 aqui, 10 a menos 1, vem desse deslocamento da vírgula, tá? Então, repetir aqui o 10 a 7. E a gente vai ter aqui agora uma multiplicação, que a gente já sabe resolver. Então, vai ficar o seguinte. O outro número eu deixei aqui, é só repetir. Então, vai ficar o seguinte. 42,3 vezes 10 a sexta. De onde vem esse 10 a sexta? Daqui, ó. Menos 1 mais 7, 10 a sexta. E esse outro número também, é só repetir. Então, agora, os dois estão com a mesma potência de 10. Então, a gente vai fazer agora o mesmo procedimento que a gente tinha feito aqui. Tá? Então, 42,3 mais 1,3 vezes 10 a sexta. Ou seja, a gente vai somar os coeficientes e multiplica pela potência de 10 em comum entre eles. Tá? Então, aí a gente resolveu. 43,6 vezes 10 a sexta. Acabou? Acabou não, porque esse valor aqui, ó, ainda está maior do que 10. Então, vamos transformar esse valor. A vírgula andou, ó, uma casa decimal aqui para a esquerda. Tá? E com isso surgiu uma potência positiva. E aí, de novo, a gente encontrou, apareceu aqui essa multiplicação de potência de 10. O que é que eu faço agora? Eu vou somar os expoentes. E vai aparecer aí, ó, 4,36 vezes 10 a sétima. Tá? Então, esse é o procedimento. Tá? Quando a gente tem
potências com expoentes aqui diferentes, a gente tem que torná-los iguais. E com isso a gente vai manipulando e resolvendo as operações que forem aparecendo. Como aqui apareceu a multiplicação duas vezes. Apareceu aqui, tá? E apareceu aqui. Vamos fazer o mesmo exemplo, tá? Agora modificando outro número, tá? Vocês vão ver que vai dar mesmo resultado. Então você tem aqui, ó, 4,23 vezes 10 a sétima mais 1,3 vezes 10 a sexta. A mesma operação que está aqui, os mesmos números, tá? Aqui eu modifiquei esse, diminuindo o expoente. Nesse outro exemplo agora eu vou modificar esse outro, aumentando o expoente. Então, isso aqui eu só repeti, ele está aqui, e esse aqui eu modifiquei. Então, para aumentar o expoente dele, ó, a vírgula andou aqui, se deslocou uma casa decimal para a esquerda, né, porque eu preciso que surja uma potência positiva, né, uma unidade, então foi um deslocamento, ó, tá, 1,3 ficou 0,3, então foi um deslocamento, daqui para cá, se deslocou para a esquerda, surgindo essa uma unidade aqui, ó, positiva. Beleza? Que essa é a minha intenção. Agora, esse número aqui eu repito novamente, né, nada está acontecendo com ele, a manipulação é toda em cima desse. Então, se eu tenho agora uma multiplicação aqui, vou fazer, ó, 10 elevado a 1, tá? Vezes 10 elevado a 6. Então, é 1 mais 6. Vai aparecer o 7. Como agora eles têm agora a potência igual, tá? Eu posso fazer a operação de soma entre eles e multiplicar pela potência de 10 em comum. Então, 4,23 mais 0,13 vezes 10 a sétima. Isso vai dar 4,36 vezes 10 a sétima. Note que é o mesmo valor. E aí você pode escolher qual caminho tomar. Você quer diminuir essa potência para ficar igual a essa? Então você diminui. Você quer aumentar essa outra para ficar igual a essa? Então você aumenta. Ah, professor, qual dos dois casos eu devo fazer? Essa é uma escolha completamente arbitrária. Você deve decidir qual dos dois caminhos você deve tomar. Os dois vão dar o mesmo resultado. Tá? Esse daqui aparentemente teve só uma manipulaçãozinha para fazer aqui. Ó. Somente essa. Nesse outro caso foram duas. Uma aqui, tá? E a outra aqui. Esse caminho aparentemente é mais curto. Então vamos recapitular. Usamos as notações de potência de 10 para compactar os números, né, com o intuito de facilitar a comparação e as operações matemáticas entre eles. À medida que deslocamos a vírgula para a esquerda, o expoente cresce positivamente, e à medida que deslocamos a vírgula para a direita, o expoente cresce negativamente. Na multiplicação, somamos os expoentes. Na divisão, subtraímos os expoentes. O de cima menos o de baixo. Tá? O do numerador menos o denominador. Na potenciação, multiplicamos os expoentes. Na radiciação, dividimos o expoente do número de dentro da raiz, lembra? Pelo número do índice da raiz. Na soma e na subtração, precisamos deixar todos os números com a mesma potência de 10. Tranquilo até aí, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês, tá? Então, se você gostou, você dá um like aí para eu saber que você gostou desse vídeo. Tá? Comenta, né, alguma dúvida, alguma dificuldade que você teve, tá? Deixa aí nos comentários, à medida que eu for vendo eu vou responder. E compartilhe isso com alguém que você sabe que tem alguma dúvida aí em potência de 10 que você acha que vai ajudar essa pessoa, tá? E se inscreva e ative esse sino para você receber a próxima aula, a continuação dessa aula, que vai ser sobre ordem de grandeza. Muito obrigado.